Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta para o quarto e último bloco do programa Espiritismo Sem Mistério de hoje. E nós estamos tratando sobre o tema da existência de Deus. E deixamos, né, André, uma imagem para que os nossos amigos telespectadores refletissem sobre quem criou. Isso. Qual a diferença entre essa criação? Veja aí na sua tela, veja a imagem que já está aqui. Vocês vão ver na próxima imagem também uma pergunta junto. Já pode do passar, slide. Everaldo, pode já... Isso aí. Agora, você já tem como dizer quem criou o quê, não é mesmo? Você está vendo uma imagem maravilhosa, inspiradora, coisas que nos fazem pensar e nos permitem entender a diferença da criação, não é? Exatamente. E a gente pode seguir então para o nosso próximo slide? Vamos segui-lo. E já nós vamos trazer aqui as respostas das pessoas. Uma vez que nós chegamos a essa abordagem, Kardec dá um passo além e ele vai para a pergunta número 5. A pergunta é: qual é a dedução, que conclusão se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si sobre a existência de Deus, de que Deus existe? Como que se pode entender isto? Por que todas as pessoas têm uma ideia de que há alguma coisa que cria? Como que nós podemos entender esta realidade? E aí nós vamos ver qual foi a resposta que os espíritos deram à questão número 5. Esta que está na tela agora e que o Júlio vai ler para nós. Então a resposta dos espíritos é a seguinte: a de que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio, não há efeito sem causa. Da mesma maneira que a criança já pergunta, mesmo que ela seja órfã, que ela nunca tenha conhecido seus pais, quem foi que trouxe ela à vida, não é mesmo? Ela vê as outras crianças, ela quer saber como é que ela apareceu. Ela não encontra criança saindo do buraco da formiga, da toquinha do rato, caindo de paraquedas da chaminé. Ela encontra crianças, então ela quer saber, cadê a minha mãe e o meu pai? Então, a mesma coisa, dizem os espíritos, que esta coisa que vem inato em todas as pessoas é exatamente esta convicção de que Deus existe, alguma força criadora fez com que todos nós aparecêssemos. Porque de onde nós viríamos se isso não tivesse sido assim? Seria que, como efeito, nós não tivemos causa? Não é lógico isto. O nosso raciocínio funciona em bases lógicas e nós estaremos procurando a causa de nós mesmos. Daí ser importante aquilo que Kardec está fazendo conosco, nos estimulando a usar este raciocínio, coisa que nós vamos ver na sequência, porque ele não desiste, Kardec não desanima, Kardec não se conforma com o que os espíritos dizem, ele quer saber sempre mais. E aí nós vamos para a pergunta número 6. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da nossa educação, resultado das ideias que nós adquirimos na convivência com as outras pessoas? Nós não poderíamos ter aprendido isto das outras pessoas, ter aprendido isso na escola, ter aprendido isso na conversa com os amiguinhos, ter ouvido alguém nos explicando essas coisas? Não poderíamos ter aprendido? Nós aprendemos muita coisa por esse modo. Sem dúvida. Nós Nós assimilamos muito daquilo que nós temos. Aí os espíritos deram uma risadinha assim. Pode até ser alguma forma de aprendizado, Kardec. Mas, veja só o que os espíritos responderam no nosso próximo slide. Se assim fosse, por que esse sentimento existiria nos vossos selvagens? Se isso fosse fruto do aprendizado... Pode deixar, Everaldo, o slide para as pessoas verem, que eu quero comentar a imagem. Obrigado.
Se isso fosse fruto do aprendizado, como é que os selvagens, que nunca foram à escola, que não têm aprendizado com os homens brancos, que vivem isolados no meio do mato, também carregam em si a noção da superioridade criadora? E você está vendo aí uma das imagens que nós pusemos nos programas anteriores? Sim. Do Deus dos Tupis-Guaranis. O criador dos Tupis-Guaranis é o ser espiritual chamado de Guaraci. Então você vê que já os índios Tupis-Guaranis e todos aqueles outros povos antigos que nós mostramos, os persas, os caldeus, mesmo os seres que estavam espalhados por todas as florestas aqui sul-americanas, todos eles não aprenderam de uma sociedade organizada que existia um Deus criador, todos carregavam em si mesmos esta noção da existência de uma inteligência soberana que era responsável pela existência de todas as outras coisas. E é isso que os espíritos nos fazem pensar. Não é que nós aprendemos isso dos nossos antepassados, porque senão os indígenas, os silvícolas não saberiam. Mas como eles também sabem, isso demonstra que todos trazemos em nós esta busca e esta certeza de que há alguma coisa que nos criou. E Kardec, mais uma vez, trazendo a sua razão, também faz um comentário a partir dessa questão. Isso né, aí, André? e que você vai passar como o nosso slide final no encontro de hoje, para que as pessoas possam desfrutá-lo. Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal e não existiria senão nos que houvessem podido receber esse ensino, conforme se dá com as noções científicas. Exato. Se Deus é fruto de um ensinamento, quem vai na escola conhece, quem não vai, quem não recebe, nunca vai pensar sobre isto. E é isto que faz a gente compreender que não se trata de uma transmissão de um conhecimento escolar ou familiar de uma geração a outra. Aliás, é até interessante, não é? Porque nós vamos encontrar a presença da divindade em todas as raças, em todos os diversos continentes, mesmo os mais isolados. Eles têm uma maneira de reverenciar a superioridade de onde eles sabem que vieram. E independente de classe social, de escolaridade, de qualquer tipo de conhecimento até, né? Isso mesmo. É E algo é mais inerente. interessante que as pessoas que se tornam, às vezes, um pouco mais instruídas, elas são mais facilmente induzidas a negar a divindade Sim, do que a crer exatamente. nela. Exatamente. A gente vê aqui no caráter científico, né, que ele fala a distinção que tem. As noções científicas, elas são passadas, sim, para um grupo seleto. Sim. Mas essa noção, esse sentimento de existência é completo. Isso é inato. Isso vem com a alma da sua origem. Bacana. E nós vamos trazer agora algumas participações que tivemos através do Facebook da TV Mundo Maior. Legal. Reflexões que vocês fizeram e nos enviaram. Com relação à pergunta, qual a diferença entre a criação divina e a criação humana? Uma das respostas, André, foi a do Jussier Adão, e ele mandou o seguinte: a diferença é que tudo que é criado por Deus é bom, mas nem tudo que é criado pelos humanos é bom. Um abraço para vocês, meus irmãos. Obrigado, Jussier. Interessante a reflexão, né, da bondade. Tudo que for criado por Deus, perfeito, bom, como Sim. a gente já sabe, né? E o ser humano nem tanto. Depende, né, Jussier? Porque veja só, as pessoas que são consumidas por um vulcão em erupção não vão achar que essa criação de Deus foi lá tão Exato. boa, não é? Se nós observarmos algumas das tragédias, muitas pessoas culpam Deus por elas. Então, eu sei o que você quis dizer, dizendo que se isso acontece, não foi porque Deus quis fazer isso, mas o homem, quando às vezes faz alguma coisa, cria com o deliberado projeto de prejudicar. Eu sei que é isso que você quis dizer. Exatamente, essa é a reflexão, né? Também aqui a participação do Jefferson Solares. Boa tarde, estamos conectados apreciando o programa de hoje. Jefferson e a Rosina. Isso, nosso abraço, grande queridos. abraço. E também pelo WhatsApp da TV Mundo Maior, onde você pode participar, mandar a sua mensagem. Tivemos algumas participações, inclusive de amigos que mandaram agora no começo do programa e agora responderam a pergunta. O Felipe de São Paulo mandou a seguinte mensagem: está muito interessante o programa, parabéns para toda a equipe, pelo Júlio e André. A diferença é que a criação divina sempre tem o propósito de gerar o progresso, enquanto algumas criações nossas nos mantêm no atraso. Grande abraço, interessante. Felipe. Isso aí, Felipe. Interessante Obrigado pela reflexão. sua participação, querido. Também a nossa amiga
Catarina, que também participou aqui no começo do programa e agora manda a sua resposta. E ela diz o seguinte: penso eu, o homem não cria, e sim usa do que foi criado por Deus. A matéria-prima já encontramos prontas. Então, veja só, a Catarina chegou muito próximo daquilo que nos fez preparar essa pergunta. Porque se nós pensarmos bem, tirando as qualidades, se o homem criou para destruir ou para construir, nós entenderemos que Deus, o homem para criar, precisa da base. O homem cria de alguma coisa que já existe. O homem combina isto que ela disse, a matéria-prima, e dá uma nova destinação a uma nova coisa que nasce dessa combinação. Enquanto que Deus cria do nada, né? Ele é o agente que gera todas as coisas. O homem só cria a partir de coisas que já existem na sua inteligência ou no mundo físico, à sua volta. Então, essa é uma diferença muito grande e que nós gostaríamos, inclusive, ao terminarmos, que voltássemos àquela imagem daquele Cristo Redentor com o sol, não é? Mas você deve ter mais alguém aí? Tem mais algumas participações. O Luciano de Santa Catarina mandou também: a existência de Deus se observa todos os dias, em todos os lugares, desde ao acordar até o adormecer. Porém, muitos irmãos não conseguem alcançar esse entendimento. Sim, isso mesmo. É uma reflexão que a gente traz, né, André? É refletir sobre a criação divina. Causa e efeito. Sobre a causa e efeito. A causa e efeito. Quando nós estamos acordados e lúcidos, você percebe o nascer do sol, poxa, não foi nenhum homem que fez isso. Quem será que fez? Exato. Né? E às vezes essa reflexão a gente não para fazer durante o nosso dia. O nosso amigo Marcos, lá de Minas Gerais, ele é de Uberaba. Ok. E ele é um trabalhador da Casa Francisco de Assis. Ele mandou aqui a seguinte mensagem pra gente, né? Júlio, os programas sempre com temas super interessantes. Somos trabalhadores da Casa Francisco de Assis aqui em Uberaba. Venham nos fazer uma visita quando quiser. Obrigado, Fica obrigado, o convite. querido. Obrigado, Marcos. Um grande abraço, Marcos. Obrigado pela sua mensagem. E também um complemento aqui da mensagem do Luciano. Belíssimo trabalho de todos do programa. Continue sempre. Obrigado a todos vocês que mandaram essas mensagens para nós. Mais alguma aí, Júlio? Por enquanto, não. Então, vamos mandando. voltar para aquela imagem? Vamos voltar. Olha aí. Essa imagem faz a gente entender por que o homem precisa de uma base. Você vê lá, sem aquela montanha, você não teria como pôr a estátua. Mas lá atrás está o sol, que flutua no nosso céu, vamos chamar assim poeticamente. Deus cria, e nós, para podermos criar, precisamos de uma base. E esta base é aquilo que a natureza, que Deus oferece para o homem, nos permite manipular. Um dia esse Cristo não estava lá em cima. Os homens resolveram colocar. É uma criação maravilhosa da arte humana. Mas foi preciso da montanha. Exatamente. Que Deus pôs. E aproveitando aqui rapidinho, que mais pessoas mandaram mensagens. Vamos lá, muito rápido, vamos lá. Né? A Nilza Luiz respondeu no Facebook: tudo que vai além da nossa sabedoria foi criação de Deus. Tudo que é bom foi Deus que fez. Também uma participação bem parecida com do nosso amigo Jussier. A Aparecida Rios Baldan mandou aqui: estou assistindo, grande ensinamento. E também nossa amiga Lúcia Helena, que também participa bastante aqui do programa, mandou o seguinte: ela é de Alagoas, Conceição das Alagoas, Minas Gerais. Adoro todos os programas. Gostaria de sugerir um tema sobre o medo de morrer e mediunidade. Obrigado pela sugestão. Nós vamos passar aqui para a nossa grande gama de programas para inserir esse tema. E uma última mensagem da Raquel de São Paulo. Boa tarde, meninos. A didática aplicada no programa está maravilhosa, facilitando por demais o nosso entendimento. Um grande abraço, Raquel, da cidade de Itanhaém, São Paulo. Obrigado, Raquel. O nosso desejo é exatamente este. Nós queremos que você entenda que o Espiritismo sem mistério, está aqui, olha, Espiritismo sem mistério. Ele é algo que abre a mente sem pôr medo nas pessoas. O medo é consequência de a gente não saber como funciona. Quando nós entendemos o mecanismo, através deste raciocínio de causa e efeito, que nós apenas estamos começando, porque o livro só está começando, não é, Júlio? Exatamente. Estamos na 6ª questão, fomos até a 6ª questão hoje. Você vai perceber coisas maravilhosas. Você fala, nossa, meu Deus, Deus existe. Deus existe mesmo. Porque, sendo Ele o Criador de todas as coisas, nos deixou entendê-las.
E é importante trazer aqui para o nosso contexto do programa, André, esse compartilhamento que nós temos com a criação divina, que são as pessoas que nos trazem, né? As pessoas mandam as mensagens, compartilham e, enfim, interagem aqui no programa e isso é muito bacana. A gente sempre manda uma pergunta isca, não é? A pergunta isca, a pergunta para você não ficar só, eu vou ficar assistindo. Não, nós queremos que você participe, raciocine, mande a sua pergunta, porque você é o objetivo da criação divina. É você colocar o pensamento em ação que vai fazer você compreender esse mecanismo de causa e efeito. Isso você vai aplicar na sua casa, no seu trabalho, no seu lazer, no seu dia a dia. Exatamente. E, claro, chegou mais uma mensagem aqui, o pessoal deixou para mandar tudo agora no final, no último bloco. Vamos fazer o microfone dar mais um defeito, assim a gente ganha mais uns 5 minutos. Segura mais um pouquinho, isso aí, né? Júlio. A Elaine Martins, lá de Campinas, mandou pra gente. Feliz por ter uma tarde com tantos aprendizados em prol de nosso adiantamento. Muito obrigado pela mensagem. Obrigado, Elaine. Que nós possamos contar sempre com você também participando dos nossos programas. Exatamente. E aproveito aqui então para fazer um convite, como nós já falamos, né, André? Para que esse trabalho se mantenha, para que outros trabalhos da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova se mantenham, nós fazemos o convite para que você participe. Participe da campanha Espiritismo Precisa de Você, SOS. É uma campanha que visa manter a produção de conteúdo da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova. Claro, no momento em que o nosso país passa por uma crise política, financeira e até mesmo ética, não seria diferente que uma instituição sofresse as consequências dessa crise. E nós contamos com a sua participação e colaboração para manter esse trabalho que leva a mensagem do bem até a sua casa. Então você pode ligar para 0800 12 18 38 ou acessar o site amigosdaboanova.com.br/espiritismo-SOS. Isso aí, Júlio. O nosso programa de hoje já vem se encerrando. Nós deixamos aqui o nosso agradecimento, nosso abraço caloroso a todos vocês que nos acompanharam, que estiveram conosco na tarde de hoje. E claro, André, agradeço mais uma vez por mais um programa fantástico, reflexões muito interessantes. Júlio. Nosso carinho para você. Um grande abraço e nos encontramos na semana que vem com a nossa querida irmã Eliana. Daqui a 2 semanas, de volta com André Luiz Ruiz. O Livro dos Espíritos. Um grande abraço e fiquem com Deus. Abraço.